Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, unidos na fé, hoje nós encontramos nessa sexta-feira, dia 12 de março de 2021, nós estamos na terceira semana da Quaresma e o evangelho que nós temos é de Marcos, capítulo 12, versículos de 28b a 34. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um escriba aproximou-se de Jesus e perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que este. O mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre. Na verdade, como dissestes, ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente, de toda a força, e amar o próximo como a si mesmo é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, hoje, nessa sexta-feira, nos deparamos aí com Marcos, que é o evangelista que quer nos dizer quem é Jesus. A gente sabe muito bem que Deus não pode ser conhecido e nem pode ser definido. A igreja tentou dar uma definição para Deus, mas aquilo não nos ajuda em nada, porque Deus é fruto da nossa experiência. A gente só pode experimentar Deus. Quer dizer, na medida que eu vou fazendo o esforço de permitir e abrir espaço da minha vida para que Ele possa estar na minha vida também, a gente vai se abrindo a essas experiências e a gente vai conhecendo um pouco mais de Deus dentro da nossa vida. O evangelho que nós temos hoje é interessante que vai um escriba. Escribam eram as pessoas responsáveis pelas escrituras da Sagrada Escritura. Era gente importante do mundo religioso. Em outras palavras, alguém que conhecia muito bem as escrituras, alguém que vivia disso, alguém que tinha profundo conhecimento sobre aquilo que existia na Bíblia, no Antigo Testamento. E este escriba, ele é ligado a grupos que estão perseguindo Jesus. Isso demonstra para nós que não é verdade que existem grupos fechados nesse mundo. A gente tem uma impressão de que a gente vive um pouco no que a gente chama de uma mentalidade maniqueísta, que a gente diria. O que é uma maniqueísta? Maniqueísta é que alguém é absolutamente bom e outra pessoa é absolutamente má. Não existe o absoluto dentro desse mundo. No meio desses escribas que estão implicados com Jesus, aparece um homem que faz uma pergunta: qual que é o maior mandamento da lei? Essa é a questão. Porque haviam as leis e você era definido pelo fato de você cumprir ou não as leis. Se você cumpria as leis, a sua salvação estava garantida. Se você descumprisse as leis, você estaria com a sua salvação comprometida. Isso seria mesmo assim. Não interessa o que você faça, se você cumprir o preceito dominical, você será salvo. Não importa se você é honesto, justo, se você é bandido, se você é mau, se você é violento. Mas se cumpriu o preceito dominical, se você foi batizado, se você fez primeira comunhão, isso já te garante a salvação. O resto não importa. E essa é uma mentalidade que existia na época. E Jesus vai dizendo outras coisas. Não era bem assim, não é desse modo. Então nós temos um escriba que conhecia muito bem e ele faz uma pergunta a Jesus. É interessante que ele sabia, ele vivia disso, ele vivia de escrever, copiar e reescrever as leis. E ele pergunta a Jesus qual que é o maior mandamento de todos os mandamentos. Haviam 613 regras, normas e mandamentos que deveriam ser cumpridas. A maioria eram proibições e as outras eram obrigações. E Jesus responde: o primeiro é este: ouve, ó Israel. Ele busca lá no Antigo Testamento, viu, uma referência. O Senhor, nosso Deus, não é um Deus único, Ele é nosso. Ele pede para que Israel, que é o povo de Deus, escute
Quer dizer, ele está falando para um povo, ele pega uma definição do Antigo Testamento e ele diz: ouve, ó Israel, ouve, povo de Deus. Viu? Hoje seria: ouve cristãos, ouve católicos, viu? Ouve evangélicos, ouve todos aqueles que seguem Jesus Cristo. O Senhor nosso Deus, viu? É o único Deus. E aí coloca toda a proibição da idolatria. Nós vivemos num mundo e uma mentalidade muito de idolatria. Quando alguém fala assim: olha, eu não consigo viver sem você, por você eu morro, você está praticando uma idolatria. Quando a gente começa a viver em função daquilo que a gente tem, a gente comete idolatria. A gente tem idolatria no mundo da política, a gente elege certos candidatos, certas figuras públicas e começamos a ter uma verdadeira adoração por eles, uma verdadeira veneração por eles. A gente tem uma verdadeira idolatria para eles. A gente elege um artista e às vezes nós temos uma verdadeira idolatria por aquele artista. A gente recebe o título de fã, mas ao mesmo tempo o fã chega a um determinado nível que acaba se tornando uma idolatria, uma obsessão. Por exemplo, o cara que matou o John Lennon, né? Ele tinha uma idolatria por John Lennon, ele tinha uma veneração, a tal ponto que ele resolveu matar. Ele matou Deus na cabeça dele, viu? Então o que nós temos? O Senhor é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e com toda a tua força. Esse amor em relação a Deus, ele envolve o coração. Para a Bíblia, o coração não é o lugar dos sentimentos, o coração é o lugar da consciência, viu? Porque eles não tinham a cabeça grega de racionalização, de lógica. Isso começa, o nosso pensamento lógico e o nosso modo de pensar, ele é grego. Mas o povo da Bíblia não. Então o coração não é o lugar dos sentimentos, as entranhas é o lugar dos sentimentos, o coração. Por isso que Jesus lê, ele será causa de revelar os pensamentos de muitos corações, que é o que Jesus lê de Isaías no templo lá na sua cidade, na cidade que ele foi criado. Então o coração é o lugar da nossa consciência, com toda a tua alma. A alma é a vida, né? Um ser humano sem alma é alguém que não tem vida. Não existe um corpo sem alma. Corpo sem alma é um cadáver. Então você ama Deus com toda a tua consciência, coração, com toda a tua vida, alma, com todo o teu entendimento, aquilo que você é capaz de entender, aquilo que é a sua inteligência, aquilo que você é capaz de compreender, e com toda a tua força, seja lá física, emocional, psíquica, espiritual. Então, em outras palavras, o mandamento do amor é você colocar-se inteiro nesse movimento de querer encontrar-se com Deus. Esse movimento de estar inteiro para fazer uma experiência de Deus na vida. E depois, com todas essas referências, quer dizer, ele está dizendo que o primeiro mandamento é você estar inteiro diante de Deus. Estar inteiro diante de Deus. O segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que esse. Ele junta duas referências do Antigo Testamento. Uma amar a Deus, depois o outro amar ao próximo, mas isso não esquece da gente mesmo. Existe um grande místico que morreu sendo condenado pela igreja. Depois o Papa Bento XVI aboliu as condenações e o promoveu, chamado Mestre Eckhart. Mestre Eckhart era um místico não no sentido esotérico, mas místico no sentido de alguém que faz uma profunda experiência do mistério de Deus. E ele dizia a mística do ser e do não ter. Hoje nós vivemos a lógica que eu sou o que eu tenho, mas ele fala, não, você precisa ser sem ter. E isso chama-se uma profunda se deparar com o mistério. É o que a gente chama de mistério do nada, né? Do vazio. É o momento em que eu não tenho nada na vida, eu só tenho Deus a quem me apegar e nada mais além disso. E ele vai refletindo isso, a mística do ser e não ter. Eu sou o ser humano independente do que eu tenho. Eu sou um ser humano independente dos títulos que eu tenho. Mas o mundo atual pensa diferente. O mundo atual nos ensina que você é o que você tem. Você é valorizado por aquilo que você possui. A sua posse determina quem você é. E esse mestre Eckhart reflete ao contrário. Na sua vida ele foi
acusado pela igreja com mais de 100 heresias, depois foi baixando e acabou morrendo sem terminar o processo das heresias, viu? Mas depois a igreja descobriu que ele estava certo, era um místico. Místicos são pessoas que pensam além daquilo que a gente consegue compreender, porque eles trabalham com o mistério. E aí a gente vai descobrindo isso, esse amor de Deus faz com que eu seja movido por esse sentimento de doação, não esse sentimento de posse erótico, mas esse sentimento de amor doativo. É o amor de mãe pelos seus filhos, né? O amor de mãe pelos seus filhos se traduz um pouco esse amor que Deus tem pela sua criatura. É mais nessa esfera, viu? Ou o amor de um casal em que um, viu, quer totalmente o bem do outro. Então, Jesus dá essa resposta para esse mestre, porque havia um problema também, que eles pensavam que o mandamento do sábado era o mais importante. Outros que tinham que fazer jejum uma vez por semana, mas não, a lei pedia um jejum uma vez por ano. Então a gente vive esse conflito, e Jesus, diante desse rabino, que faz parte de um grupo que está perseguindo Jesus, então no meio desse grupo que está perseguindo Jesus, tem alguém em busca de alguma coisa, tem alguém tentando entender, e Jesus dá essa resposta. O interessante é que ele concorda com Jesus, viu? O mestre da lei disse a Jesus. O mestre da lei disse a Jesus, viu? Muito bem, mestre. Na verdade, é interessante que o mestre da lei disse a Jesus e o chama de mestre. Quer dizer, Jesus é mestre desse mestre da lei, viu? Muito bem, mestre. Na verdade, como disseste, esse é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente, com toda a tua força e amar o próximo como a si mesmo é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Isso aqui acaba e oferece uma nova reflexão religiosa, oferece um novo princípio para fazer uma experiência de fé, viu? Que na Bíblia você, para agradar a Deus, você tinha que fazer um holocausto, um sacrifício, você tinha que sacrificar a vida. Era uma mentalidade religiosa de sacrificar a vida para acalmar a Deus, sacrificar a vida para ter um benefício de Deus, sacrificar um animal à vida para que Deus possa nos dar uma atenção. E aí ele responde, não precisa nada disso, não precisa de sacrifício, não precisa de holocaustos. Nós já temos, viu, o amor que nos une, o amor a Deus, ao próximo e a nós mesmos. Então nós estamos falando de três referências. Eu preciso estar em paz com quem eu sou. Quando eu começo a me aceitar e ficar brigando ou me propondo a ser algo que eu não dou conta de ser, isso gera um conflito dentro de nós. Quando nós não estamos bem, nós não damos conta de amar o próximo, e se a gente não consegue amar o próximo, a gente não consegue entender o coração de Deus, que nos ama estando em qualquer situação. A resposta de Jesus é interessante. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Viu? Jesus não diz que ele respondeu com fé. Nós estamos falando de um doutor da lei, de um mestre da lei, de um escriba. Nós estamos falando de uma pessoa no mundo dos intelectuais, da escritura. Mas Jesus não diz que ele respondeu com fé. Ele respondeu com inteligência, que é o que nós vivemos às vezes. A gente às vezes escuta muita gente que é inteligente, que fala de Deus, mas eles não são movidos pela fé. O assunto aqui é a lei. A gente cumpre essa lei, mas não estamos falando da realidade da fé. Porque a realidade da fé, como diz Hebreus, é a antecipação daquilo que eu ainda não conheço, que eu ainda não vi. Então a minha prece hoje é que nós possamos escutar de Jesus a mesma coisa. O que Jesus quer de cada um de nós é simples: ame a Deus, ame o próximo a si mesmo. O resto é o resto. A gente fica aí escutando às vezes o meu propósito, Deus quer um propósito, Deus não sei o quê. Isso me cheira um pouco uma certa vaidade, um certo desejo de querer ser importante, que você tem todas as atenções de Deus. Não, Deus não quer muita coisa pra gente não. Ame a Ele, ame ao próximo e ame a si mesmo. O resto são consequências dessa opção, dessa escolha. Por isso que o amor seja mais importante na nossa vida do que o ódio. Que aquilo que nos une seja mais importante do que aquilo que nos divide. Que a gente possa reconhecer quando a gente cometer erros e não ter vergonha de pedir perdão. Que a gente se livre um pouco dessa obsessão de querer ser muito perfeitos, porque isso vai nos levar todos à doença. Mas também que a gente se livre um pouco da noção da gente ser
muito puritano, muito certo, porque a vida não é muito certa, viu? E a gente precisa do perdão e do amor de Deus para que a gente possa viver e suportar a nossa vida e aguentar o tranco, porque a vida dói, nascer dói, morrer dói, viver dói, acordar é um caos, né? Quer dizer, olha como é difícil a gente sair da cama, como é difícil a gente se levantar, pôr o corpo para funcionar. Tem gente que tem que tomar um copo de café para ver se a cafeína faz o corpo dar partida, né? Então peçamos a Deus que ilumine e abençoe o nosso coração, que esse escriba hoje viu com inteligência a resposta de Jesus. Ele não chegou ao nível da fé, chegou ao nível da inteligência, mas diante daquele contexto ali, ele foi muito bem esclarecido. Deus não quer muita coisa de você, Deus só quer que você possa viver segundo a lógica do amor. Um abraço, até mais.